Segundo Reis, capítulo 16. Reinado de Acais em Judá. Também podemos ler em 2 Crônicas, capítulo 28, de 1 a 4. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, seu Deus, como havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta de alguns reis de Israel e chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo, seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Acais pede ajuda aos assírios. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Na mesma época, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora dela os judeus. Os edomitas mudaram-se para Elate, onde habitam até os nossos dias. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser da Síria, clamando: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam no templo de Yahvé e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria atendeu seu pedido, subiu contra Damasco e apoderou-se dela. Deportou seus habitantes para Quir e mandou matar Rezim. A idolatria de Acais. Também podemos ler em 2 Crônicas 28, dos versículos 22 ao 25. O rei Acais foi para Damasco a fim de encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e observando ali um altar, mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas sobre sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar, executando todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco, antes que esse chegasse de Damasco. Quando o rei Acais chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Fez queimar sobre o altar seu holocausto, ofertas de cereais e suas oblações, vinho e sangue de ofertas pacíficas. O altar de bronze, que era dedicado exclusivamente a Yahvé, o Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acais o transferiu para o lado norte do seu novo altar. Então o rei Acais deu a Urias a seguinte ordem: Queima no meu grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de toda a nação e a sua oferta de manjares, e as libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás sobre o altar. Porém, utilizarei o altar de bronze como oráculo para as minhas adivinhações. E o sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acais. O rei Acais mandou retirar os painéis laterais e arrancou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o depositou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, também retirou a cobertura que se usava no dia do Sabá, que é o sábado, que fora edificada no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora da casa de Yahvé, o Senhor. A morte de Acais. Também podemos ler em 2 Crônicas 28, de 26 a 27. Quanto aos mais atos de Acais, tudo o que realizou, não está registrado por escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou, pois, Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 17. O último rei de Israel, Oséias. No 12º ano de Acais, rei de Judá, Hoshea ben Elá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele praticou o que Yahvé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o procederam. Ele praticou o que Yahvé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que
que o precederam, a queda de Samaria e o cativeiro. Salmaneser, rei da Síria, o atacou, por isso Oséias sujeitou-se a ele, tornando-se seu vassalo e lhe pagando impostos. Entretanto, o rei da Síria descobriu que Oséias o traía e que esse havia mandado mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então este o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Ala e junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio, e isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir na terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, e porque havia adorado outros deuses. E seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa, em secreto contra Yahvé, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, e cometeram ações más, provocando sobremodo a ira de Yahvé. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Yahvé expressadamente lhes houvesse dito: vós não procedereis desse modo. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas e videntes, ordenando: convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá, a lei que ordenei a vossos antepassados e que vos enviei por meio da vida e do ministério dos meus servos profetas. Porém, eles não deram ouvido, ao contrário, agiram com a mesma sorte da teimosia de seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor seu Deus. Desprezaram os seus decretos, a aliança com o Senhor havia estabelecido com seus pais e suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor. Apesar de Yahvé lhes ter ordenado que não se comportassem como elas, rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, e edificaram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Acera. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando sua ira. Então Yahvé irritou-se sobremaneira contra Israel e os expulsou da sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Yahvé, seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que Israel vinha praticando. Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Ele, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi, e Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Jeroboão afastou Israel da devoção a Yahvé e os induziu a cometer grande pecado. Assim, os israelitas, à semelhança de Jeroboão, praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles, até que Yahvé, o Senhor, expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Síria, onde está até o dia de hoje, origem dos samaritanos. Depois desses acontecimentos, o rei da Assíria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Safarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem na cidade de Samaria, um lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades.
Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam Yahvé, e esse mandou contra eles leões que estraçalharam vários deles. Então clamaram ao rei da Síria: a gente que transportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria não conhece os rituais e a maneira de servir o Deus da terra, por isso enviou ele leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele volte e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que havia sido exilado de Samaria e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo segundo sua cultura nas cidades em que habitou. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote-Benote. Os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal. Os de Amate a Ázima. Os aveus levantaram Nibais e Tartuque. E os serfarvitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfarfaim. Eles temiam a Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações, dentre os quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticavam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Yahvé, tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com a sua Torá, lei, e aos mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais Yahvé, o Senhor, havia firmado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis devoção e sacrifícios, mas temereis somente o Senhor Deus, que vos libertou do Egito com grande poder e com braço forte. E ele adorareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos e as normas, a Torá, a lei e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias de vossas vidas. E não temereis nem seguireis outros deuses, e não vos esquecereis da aliança que estabeleci convosco. Não temereis outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra, ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje exatamente como fizeram seus pais.